Boa noite, pessoal. Hoje temos aqui mais uma live com o professor Dr. Júlio Neves, da Federal da Bahia, da UFBA. Boa noite, pessoal que está entrando. Raquel, Vanessa. Hoje temos mais uma live aqui no IPJ com o professor Dr. Júlio Neves, da UFBA. Ele vai falar sobre uma abordagem semiótica dos gêneros multimediáticos. Então, um tema bem bacana, espero que gostem. Daqui a pouco ele está entrando aí, vamos aguardar o Júlio. Enquanto isso, eu vou fixando aqui o tema. Boa noite, Manu. Pronto, o tema da live está fixado aí, só estou aguardando o Júlio chegar. Boa noite, Amanda entrou aí, professora Amanda. Guardando o professor Júlio entrar aqui na live. Júlia, Adriana também entrou. Falei com o Júlio nesse instante, será que ele... que é a primeira vez que ele está fazendo live aqui no Instagram, será que ele não está acertando? Mas espero que ele entre logo. Vamos aguardar um minutinho. Pessoal aí do IPJ antigo entrando, né? Júlia, Adriana tá aí, daqui a pouco Silvia chega. Vamos lá, será que ele está tendo algum problema? Se ele não conseguir entrar, eu vou encerrar e vou iniciar de novo, porque talvez ele esteja com dificuldade aí de entender aqui o mecanismo, mas ele disse que era para entrar no ao vivo, até agora ele não entrou. Falei com ele nesse instante pelo WhatsApp. Pronto. Júlio, nosso convidado chegou aí na live, professor Júlio Neves. Só ele pedir agora a chamada por vídeo, que a gente vai... Pronto.
Tá dando para viver? Oi, Júlio, sim. Aí, E tudo bem, você? Jaqueline? Tô te vendo Tudo bem, bem? ouvindo bem. Tudo. Eu estou vendo mais seus livros do que você. Se puder botar a câmera um Ah, pouquinho mais, não sei se tem e como. aqui? E se eu chegar Pronto, aqui? Melhorou? melhorou. E A luz aqui no escritório é meio ruimzinho pra arrumar aqui, mas, tá, mas mas é tá isso dando para aí. ver? Tá, estou conseguindo te ver bem e ouvir bem também. É, Ótimo. que legal, né? Essa coisa Oh, de fazer live aqui pelo Instagram, um novo letramento, né? Como a gente acabou de falar exato. nesse instante. Foi. Mas acho que E todos nós estamos passando, né, por isso. por isso, Não sei como é que você está lá com essas atividades de isolamento lá na Federal, na UFBA, né? Porque lá a gente está o tempo todo com pesquisa, com extensão. Vocês também assim, lá? a mesma coisa, pesquisa, extensão, as orientações continuam tudo online, Tudo online. graças E qual é a tudo online. plataforma que vocês estão usando mais, assim, Da própria para... UFBA, da própria UFBA que a gente está usando. Alguns estão usando o Skype, essas plataformas todas, né? Mas a gente usa mais para a Uhum. questão De reunião? de reunião, não, e da própria orientação. A gente foi orientado a usar da UFBA, porque fica tudo gravado, registrado. Muito legal. É, embora a plataforma seja aquela mil maravilha, mas tem ajudado bastante. Uhum. É, aos poucos a gente vai, né, realmente ajustando, né? A gente Ajustando. começou a fazer as reuniões pelo Google Meet, né, lá, as Meet, administrativas, pelas amanhã eu partes terei uma. administrativa, e aí as plataformas foram diversificadas, porque aí tem banca de doutorado, de mestrado que você participa por outra plataforma, pelo Teams, Aham. então é uma mistura, mas cada um é um letramento. Eu fui Cada passar um é letra. 3 semanas atrás eu estava numa banca de mestrado da UNEB e nunca tinha usado o Google Teams, o Teams, né? Aquele Teams. Altinho. Meu é parecido com o Meet, mas tem uma coisa diferente. Mas enfim, acabou que no Outro final letramento. é outro letramento, mais um. Outro letramento. Pois é, o pessoal está chegando aí, né? Já tem algumas pessoas aí na Ah, sala. É o pessoal do IPJ, quase todo mundo chegando, dando boa noite. Então, nossa conversa hoje é sobre uma abordagem semiótica, né, Júlio, dos isso. gêneros multimediáticos. E a gente já vinha falando aqui na live anterior sobre o que é multimodalidade, né, mas numa perspectiva mais da sociolinguística interacional com a professora Dani Zuma, né, Daniela É, Zuma. A Andelisa esteve aqui falando de letramento digital nesse período de pandemia, a Andelisa Ribeiro. é. E aí agora a gente teve justamente a ideia, né, de convidar você, né, e esse tema acho que casou bem também com os anteriores, que é já uma visão mais da própria semiótica, né, sobre Sim, essa questão dos sim. gêneros multimediáticos. Então, o pessoal aí que está chegando, acho que já tem, né, uma quantidade, né, de pessoas, né, boa aqui na sala, dá para a gente Tudo bem. iniciar. Então, vou deixar assim. Primeiro, eu gostaria, né, de apresentar, antes de deixar a palavra com você, gostaria de apresentar para quem não conhece o professor Júlio. A gente já vinha se encontrando em eventos presenciais em bancas, né, Júlio? Então, agora é só através das lives mesmo, mas é uma questão temporária. Então, o professor Júlio ele é professor doutor, né, na área de linguística aplicada da Universidade Federal da Bahia. E hoje, né, como nosso convidado, vai falar do tema, uma abordagem semiótica dos gêneros multimediáticos. Então, Júlio, eu queria agradecer desde já por toda a sua contribuição e, né, dizer que, né, essas lives são tão importantes quanto nossos encontros presenciais também, nos eventos, que são bem legais também, que você já aceitou e esteve com a gente. Tá bom? Pode começar. Acho que a conexão dele travou um pouquinho. Daqui a pouco retorna. Vou pedir ele para sair e entrar de novo.
É isso. Eu acho que ele vai entrar novamente. Tem algum problema na conexão dele? Vamos ver aí. Aguardem, não saiam da live, que daqui a pouco ele está aí de novo. Manu está dizendo aqui, vai dar certo, espero. Aqui, pronto, Júlio. Pode pedir de novo aqui, pronto. É. Oi, Júlio. Eu vou pedir para ele coloca. Se você colocar no 4G, talvez melhore, Júlio, a Tá. conexão. O meu mesmo tá no 4G. Acho que fica melhor. Porque esse período meio chuvoso, às vezes a internet não. Pronto. Agora estou no 4G. Eu Você também tá me... coloco, porque sabe o que eu tenho É, observado? Que quando eu fico com a internet aqui da casa mesmo, da net, ela não segura, às vezes, uma não boa segura, né? imagem o tempo todo. Sobretudo nesse Então, horário, né? Sobrecarga. é, esse horário de pico aí, né? Todo mundo É, usando a. Então, eu estava bem na sua apresentação, não sei se você chegou a ouvir, né? Eu estava não, apresentando o professor Júlio, né? Professor doutor, né, na área de linguística aplicada, que é professor da Universidade Federal da Bahia, e está aqui para conversar, né, sobre o tema, uma abordagem semiótica dos gêneros multimediáticos. Então, gostaria de agradecer, Júlio, mais uma vez, né, pela, agradeço. pela presença, né, por ter gentilmente aceitado esse convite e dizer que é tão legal, né, estar aqui nesse bate-papo, como nos nossos eventos, que às vezes a gente Sim, consegue, né, estar juntos tá junto. também, ou nas bancas. Então, vou deixar a palavra com você, já agradecendo, e fique à vontade, né, para falar. Eu tenho um artigo seu que eu li e me interessei justamente por esse tema. Depois que eu li o artigo, aí eu até indiquei isso para você, que poderia ser abordado. Então, mas fique É, à vontade, se você do artigo para cá quiser comentar também outras coisas que você vem descobrindo, né, nesse tá, período. tá. A única coisa que eu quero também é fazer essa relação sempre com o ensino e com a aprendizagem, né? Então, a semiótica, como é que ela Sim, entra aí, tá bom? Então, a todo momento, eu vou fazer essa ligação, vou tentar fazer essa ótimo. ligação, né? Para que a gente possa, que é um pouco baseado no que eu escrevi lá, né? Então, eu Uhum. fiz uma fala aqui, acho que uns 30 minutos, 35, para a gente conversar depois, tá bom? Tá ótimo, muito Então bom. tá bom, então, então eu vou ser, como eu, esse é um gênero que está se consolidando na live, então a gente Uhum. ainda está, e como é que eu vou falar um pouco disso aqui também, a gente está ainda, né, tentando entender Sim, como é que esse funcionamento, assim, né, mas então a gente traz os repertórios, né. claro. Então, assim, gostaria de agradecer imensamente, né, a professora Jaqueline, que lidera esse grupo, o Hiperjor, que vem desenvolvendo um trabalho na área de linguística textual muito importante para os estudos do texto e do discurso, né? Você vem desenvolvendo esse trabalho assim há algum tempo, justamente também com a professora Alicia Raine, né? Lícia, desde a É, década de 90, já que eu fui orientada por ela. sobretudo nossa, desde a década de 90, hein? Bastante. É, Sobretudo com questões teóricas importantes, né? Como as que encontramos no pressuposto bakhtiniano, alargando aí os horizontes da análise textual e discursiva, né? Que vocês vão para que vocês chamam de virada bakhtiniana, Bactiniano. bakhtiniana, né? Que é extremamente importante e que dá um salto qualitativo do meu ponto de vista para a linguística textual, né? Então agradeço muito, Jaqueline, esse convite, né? Para esta live
que confesso, tenho meio que fugido um pouco de estar agindo social e academicamente por esse recurso que, em tempos de pandemia, tem se mostrado um recurso que eu chamei de achegamento social em tempos de afastamento físico, né, das pessoas, né, que querem estar bem consigo e com outros, né, reforçando o sentido de outridade, em que respeito e a empatia são categorias de ser e de viver muito importantes nesses dias tão conturbados da gente, né, que nós temos Verdade. vivido, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né. Então, a própria live, aí eu vou tentar falando um pouco assim da live, para ir já introduzindo a minha temática, né, se constitui, a meu ver, como um exemplo maior de que nossas vidas estão modificadas em muitas medidas pela tecnologia. Nossa vida está modificada pelos modos de interação, seja diretamente, seja indiretamente, né? E assim, tem uma evidência que é super grande, né? Assim, um novo modo de ser e de viver. Nós estamos com outro modo de ser e de viver, né? E esse novo modo vai requerendo da gente, né, nós usuários, ávidos de interação, que isso é uma coisa que nos constitui, que saibamos quem somos, por que somos e o que queremos ser e viver, né? Porque não somos autômatos, né? Nós temos autonomia, mas vivemos em interação, né? Sim. Não é, né? E essa existência, que é a necessidade humana, que é essa interação, vai forjando, modificando o que a gente chama em semiótica social de artefatos culturais, né, por meio das quais agimos sobre o mundo. A live, por exemplo, nunca foi utilizada, do meu ponto de vista, como um recurso de transmissão de conhecimento acadêmico. E nós começamos a conversando sobre isso, né? Isso. Se havia, era pouco e desconhecida, né? Sua ação Agora na nesse campo pandemia que era começou. tímida, né, vai se solidificando como um espaço de troca de conhecimento, né? Hoje a live como esse espaço de interação acadêmica em que pesquisadores debatem, discutem, trocam ideias sobre temas relevantes das áreas do conhecimento, né? Não sei dizer se o gênero live mudou, né? Mesmo porque eu não dominava ele antes, né? Mas pensando no conceito bakhtiniano, o que dá para perceber, mesmo que superficialmente, é que o conteúdo proposicional, o estilo e até mesmo a estrutura composicional parece que vai tendo novos contornos, novas funções, né? E isso não é à toa, isso se dá pelo quê? Pelo aquilo que o Bakhtin sempre fala, né? A diversidade de gêneros está atrelada à situação, à posição social, às relações pessoais, de reciprocidade entre os participantes de comunicação. O que a gente vê é que você tem uma pressão social. Qual é essa pressão? A manutenção da interação. A gente precisa continuar interagindo dentro dessa loucura, né? E você tem uma resposta, que é a tecnologia, né? Então, assim, como é que a gente troca isso? Como é que, academicamente, vamos falar sobre as coisas, né? A live está aí, né? E nós estamos aqui hoje, né? Conversando, Sim. e aqui eu me inaugurando no Instagram com você, aqui do feliz e tímido também, Mas né? que E as bom, mas pessoas que... tá ótimo. Essa sua É, reflexão aí, o pessoal já está elogiando aí esse início aí da que reflexão. legal, a joia, valeu, gente. Então, então é muito interessante isso, né? Assim, bom, e aí é que os gêneros se formam, né? Se transformam, se constituem como tal, né? E na visão sistêmico-funcional, por onde eu estou indo, sem abandonar Bakhtin, porque não se dá para, né? Se tornam artefatos culturais em contexto de situação determinados. Então, o Walter Benjamin, já havia previsto isso em seus estudos, né, quando ele trabalhava com a obra de arte na área da sua reprodutibilidade. Quando começou a ter as cópias, né, tecnologia de cópia, né, ele previu que seria inevitável o que entre a tecnologia e o surgimento de novos meios, né, de produzir semiose, ou seja, novas formas de ação comunicativa. Está aí, né, e a gente Sim. está vivendo isso muito intensamente, né? As pessoas que eram contra, colegas nossos da universidade, da academia, que são contra o ensino à distância, que são contra, né? Vai ter que rever tudo, né? Quando a gente for marcar uma reunião, por que tem que estar presencialmente?
né, vão ser questionadas, né? Por que que uma pessoa lá de Mato Grosso vai ter que vir para a Bahia, embora seja muito bom, né? E Uhum, vice-versa. uhum. Mas, assim, se você pode e funciona, e a gente está vendo que funciona, né? Então, assim, novos modos de viver, novos modos de ser, né? E as pessoas vão ter que se abrir para isso, né? A gente vai ter que discutir num país continental desse, por que que a tecnologia não está nos auxiliando na formação das pessoas, né? Então é uma questão que está aí, que a gente vai ter que pensar e muito sério, né? Então, assim, nesse mundo pandêmico, já que Jaqueline, em que as pessoas já querem crer que já é um mundo pós-pandêmico, né? Que já tem essa construção aí, né? E hoje eu acabei de ver que pessoas estão morrendo aí adoidadas, né? É, Porque as crenças agem em nós, né? Então, assim, então tem que construir essa crença para a gente se comportar de modo diferente, né? Mostra bem que estamos agindo digitalmente no mundo de modo mais intenso e extenso, né? A Santa Ela diz isso, né? Ela diz que as forças criativas humanas motivadas na e pela interação homem-máquina faz com que haja modos diferentes de, de comunicação e que nessa comunicação, perdão, e que nessa comunicação você tem novas formas de criação, né? E tudo isso evidencia que estamos entremeados por vários signos, ou como podemos dizer, vários recursos semióticos que nos alcançam de muitas maneiras, né? Por meio de vários suportes presentes em nossa vida. Aí eu estou começando a entrar no que a gente meio que está conversando, vai conversando hoje, né? Então estamos engajados nas diversas práticas sociais multiletradas. Então, e aqui eu quero deixar assim, é claro que quando vou pela semiótica social, eu sempre trago a questão dos multiletramentos, né? E quando eu trago a questão dos multiletramentos, eu sempre retomo o grupo de Nova Londres. sim. Porque, sabe, Jaqueline, eu tenho uma certa crítica, porque quando o multiletramento foi feito, a releitura dele, e a construção acadêmica dele, teórica dele aqui, né? Eu acho que algumas coisas ficaram de fora. Por exemplo, a questão da construção crítica, de de se lidar com a multiplicidade de linguagem. Isso foi ficando meio que de fora, né, das Uhum, discussões, que eram discussões importantes que o grupo de Nova Londres fez, porque ele fez pensando não no centro, mas na periferia, sim. digamos, no que estava fora desse centro legitimado, né? Então, me parece que essas discussões, quando a gente trata do multiletramento, né, que eu tenho visto, a gente vê uma coisa muito técnica, né? Olha, faz isso, pega a câmera, faz assim, mistura assim, faz assado, né? Mas e aí, né? E aí, como é que tá? O que significa isso na minha relação com o outro, né? De onde eu estou falando? Quer dizer, eu acho que a gente não pode perder isso. Mas eu vou falar um pouco isso mais para frente, assim, só para eu situar por que eu estou falando de multiletramento numa conversa de sociossemiótica, tá? Uhum, Estamos diante de novos letramentos devido ao surgimento desses novos sistemas de significação, implicando mudanças na educação, em nosso caso, no sentido de repensar o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita sem negligenciar os velhos problemas que habitam essa temática, né? Tenho me preocupado muito com as questões de ensino e de aprendizagem da leitura e da escrita nesse mundo contemporâneo, em que textos multimediáticos estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, né? Sobretudo de nossas crianças e jovens, né? Então, minha preocupação específica, para deixar ela clara, eu acho que ela tem essa seguinte questão, ela traz o seguinte questionamento, né? Minha preocupação pode ser materializada assim: o que é ser leitor, né? O que é ser leitor e produtor de texto nos dias atuais, né? Mais ainda, nos dias atuais, em que ainda encontramos alunos que não dominam a escrita, o seu sistema alfabético, a gramática, pontuação, né? Que são os problemas que nós vivemos aí todos os dias, e os professores do ensino básico mais ainda. Aí a pergunta é sensato ter como preocupação a leitura e a produção de gêneros que circulam no cyberespaço? Quer dizer, essa é uma pergunta que sempre aparece, sobretudo quando a gente está conversando com os professores alfabetizados do ensino básico, né?
Eu Uhum. preciso ensinar meu aluno a ler e escrever, né? E aí eu quero dizer que eu acredito que, que essa preocupação ela é legítima. Eu acredito que sim, né? E acredito por razões sociossemióticas. Primeiro, porque a semiótica procura entender como as pessoas usam os signos para construir a vida em uma comunidade, sabendo que cada comunidade, né, faz uso dos recursos semióticos a seu modo, né? Então, a construção semiótica do significado, ela não se dá igualmente em todas as comunidades, né? Então, a ponto do Lenk falar que cada comunidade é um letramento, é um novo letramento. Cada nova comunidade é um novo letramento, né? Cada novo letramento representa de alguma forma uma nova comunidade, né? É isso que o Lenk fala. E eu concordo com ele. Os signos usados por uma comunidade diferem dos usados em outra comunidade. Isso, para o nosso intento, para essa nossa conversa, é importante para problematizar, tanto como pesquisador como professor, para além de uma visão homogeneizante, qual a função da escrita nas comunidades que vivem nossos alunos? É uma Uhum. questão, né? É uma questão. E é uma questão que não está presente nas nossas preocupações diárias como professor. Quando eu digo nós, é esse nós do ensino básico, do ensino até mesmo universitário. A gente não tem essa preocupação porque a gente sempre vai numa questão de que a escrita ela é hierarquicamente superior a qualquer outro modo semiótico, né? Então, outra questão que reforça a minha convicção da importância do estudo e do ensino desses gêneros multimediáticos é que a semiótica social está preocupada com os usuários dos signos e com a produção de sentido, óbvio. Por isso, busca saber como as pessoas manipulam os signos para representar sua compreensão do mundo e estabelecer as relações de poder na interlocução, né? Então, isso eu acho importante também. Quer dizer, eu estou pensando lá no meu aluno, né? Que ele precisa ter essa consciência da manipulação dos signos, Uhum. tanto na produção quanto e na recepção, né? Então, isso é fundamental. Então, para mim, meu aluno tem que ser um usuário dos signos, sabendo por que os usa desta ou daquela forma, né? Ou saber por que os outros usam signos dessa ou daquela forma, né? E a perspectiva sociossemiótica, que visa romper com a suposição de que a linguagem verbal é sempre dominante, autônoma, também reforça o que eu estou dizendo aqui, né? É importante a gente trabalhar a linguagem multimediática. É importante isso estar no nosso dia a dia de professor e de pesquisador, né? Eu acho que está aí, né? É uma realidade. Até trouxe uma citação do Rode aqui. Ele diz assim: os significados sociais não podem ser aprendidos apenas em um código, mesmo quando a linguagem verbal se faz dominante. A suposta dominante autonomia do código verbal é, de fato, uma suposição ideológica. Isso que eu estou dizendo foi o que fundamentou toda a construção pelo Van Leeuwen e Uhum. Kress da semiótica social, né? Quando Sim. ele vai e coloca que não existe unimodal, tudo é multimodal, a linguagem Multimodal. é multimodal, né? Então, assim, vamos tirar essa ilusão, ela é extremamente ideológica, dada como verdade que precisa ser questionada por nós, semioticistas, linguistas textuais, ó, tudo. E questionar não é realizar uma hierarquia ao contrário. Não é isso que eu estou propondo, né? Que de repente a imagética sobe e a verbal desce. Não, ao contrário. Muito pelo contrário. A gente está pensando em combinatórias, em interação, né? Em Uhum. amplificação, né? Não é desqualificar o modo semiótico a favor do outro. Pelo contrário, estou aqui pensando em combinatórias em que os sistemas se juntam para dizer mais e melhor. E assim os já fazem, né? Então, Uhum. isso que eu estou afirmando traz paixões. Então, são muitas discussões, né? Uns se conformam com ela, outros vão contra, e assim vai. Mas acredito que temos que pensar muito sobre isso, né? Falar sobre isso, como muitos pesquisadores já têm feito. Eu acredito que a formação plena de um cidadão passa por entender que o sistema de significação veiculam interações
veiculam conteúdos em interação, né? E todo o conteúdo, trazendo Bakhtin, é ideologicamente marcado, né? Por que ele é marcado? Todo o conteúdo na perspectiva bakhtiniana e também na semiótica, ela são escolhas, os significados são escolhas, né? E se são escolhas, passa por uma mente, por uma intencionalidade, né? São escolhas. E a estruturação material desses signos é motivada. E aqui fazendo um pouco, quando eu falo motivada, é sim em contraponto ao Saussure, né? Quando diz que o signo a relação signo é arbitrária, né? Não, o que a gente pensa, retomando Halliday, é que na verdade nenhuma estrutura ela surge, ela se materializa sem uma intencionalidade, né? Ela está a favor de uma intencionalidade, de uma vontade, de um desejo de dizer algo, de representar e de comunicar algo, né? Então, nesse sentido, essa estrutura que assim se fez teria que ser desse jeito por causa das intencionalidades, né? Então, aí estaria a questão mais motivada, né? E aí também reside a questão mais ideológica, né? Ou seja, como eu estou dizendo aqui no sentido pragmático, trazendo a palavra intencionalidade, mas no sentido da pragmático, né? Dos atos de fala, aquelas questões, né? Então, assim, né? Quando eu estou falando dessa questão toda do letramento multimediático, dos gêneros multimediáticos, da linguagem multimediática, né? O que eu quero dizer, assim, para a gente entender um pouco, para as pessoas que estão aqui com a gente, né, nessa conversa, né? Então, assim, o que significa, semioticamente falando, por exemplo, até no dia 4 de julho, um homem brasileiro com uma camiseta amarela da seleção, empunhando duas bandeiras nesse dia, né? Uma do lado direito, a bandeira dos Estados Unidos, do outro lado esquerdo, a de Israel, e cantando ao mesmo tempo o hino nacional brasileiro. E do alto da cabeça dele, um cartaz dizendo: nós amamos o Brasil. Isso significa, e significa muito. Aí você veja que é uma profusão de modos semióticos interagindo para dizer algo, né? E aí não basta ler o que está escrito no cartaz somente, não basta entender o hino nacional somente, né? Precisa compreender como todas essas semióticas ali presentes estão significando juntas, né? Quais são os propósitos comunicativos, né? Por que foi juntado dessa forma? Né, produzindo sentido, e saber como age sobre os interlocutores e por que naquele contexto, né? Que o contexto aí é fundamental, o contexto social, né? Então, e aí só para brincar mais um pouco, eu pensei assim, e se a gente, por exemplo, pegasse esse mesmo exemplo, né? O homem de amarelo segurando duas bandeiras, no dia 4 de julho, né? Cantando o hino nacional brasileiro, com cartaz em cima, né? Só que tendo sido veiculado pela televisão, e isso que eu vejo na minha tela, em um determinado horário do dia, em uma determinada emissora, seja resultado de edições. Uma cena montada a partir de várias tomadas do evento, né? E organizados num texto, né? Uma sequência quadro a quadro, construindo essa sequência para a gente. Quer dizer, o que a semiótica, a sociossemiótica espera? E se pergunte o quê? Por que o produtor organizou essa cena desse modo para o seu espectador, né? Então, assim, aquilo é uma construção, né? Então, por que ele diz o que diz dessa forma e não de outra? Então, essa é uma preocupação fundamental, né, para a gente. Quero dizer com isso que minha preocupação se relaciona tanto com o domínio da tecnologia. Eu não sei se eu ainda estou no tempo aí, Jaqueline. Não, pode ficar à vontade. Se cair, a gente volta de novo, porque só dura 1 hora aqui a live no Instagram. Mas a gente recomeça da mesma maneira, tá? Pronto, eu vou tentando aqui mais rápido. Aqui pode ficar tranquilo. Tá, joia. Quero dizer com isso que minha preocupação se relaciona tanto com o domínio da tecnologia, isso não é inegável, quanto com o modo como se manipula os signos ao operar essa tecnologia. Sim. Porque, para mim, um problema que eu tenho visto nas minhas pesquisas, nas pesquisas do meu grupo, né? Que eu nem sei se estão aí, acho que nem sei se conseguiram vir. Mas, tem um monte de gente já aí. Mas, assim, o que a gente percebe
é que a linguagem ela está um pouco relegada, né? O que você tem muito é processo de construção do, sei lá, do meme. Você vai lá, faz isso, abaixa o aplicativo, faz isso, junta aqui, né? Uhum. Aí você não tem o trabalho com a linguagem. Nessa perspectiva que eu estou falando, essa perspectiva, digamos, crítica, do que eu Crítica. estou trazendo aqui, né? Veja que eu estou defendendo, juntamente com os outros, que nos últimos tempos tem ganhado a força a ideia de que crianças jovens, por estarem imersos no mundo digital, já possuem os letramentos necessários para lidar com essa nova realidade. Quer dizer, não estou defendendo isso, eu estou defendendo que não é isso, né? Então, assim, não basta nossos jovens, as crianças, Usar a tecnologia. usarem a tecnologia, né? E realmente usam, remixam, sampleiam, fazem jogam online, criam histórias, produzem memes, postam memes, né? E isso se dá pelo simples fato, né, de que a tecnologia, em especial a digital, seu aprimoramento fez com que a linguagem multimediática chegasse às massas, né? Então qualquer um hoje baixa um aplicativinho, né? Um Sim. aplicativo, faz uma coisa, tá ali. Então assim, escreve, coloca um emotion, né? A linguagem multimediática está junto, né? Quer dizer, está no cotidiano das pessoas, de modo que muitos dos processos de editoração vivenciados exclusivamente por especialistas da área, né? Cinema, fazem layout, esse grupo todo, né? Passaram a ser acessado por nossos alunos, por nós mesmos, né? Uhum. Fazemos edição, né? Quantas vezes? No seu dia a dia, né? Produzindo vídeo, memes estáticos, animados, GIFs, com finalidade de entreter, parabenizar, criticar e, infelizmente, fazer bullying, Uhum. desinformar por meio de fake news, incitar ódio, entre tantos outros conteúdos indesejáveis. É uma realidade isso, né? Então, é uma questão assim que nos pega muito. E isso não ensinamos de forma sistemática nas escolas, né? Essa linguagem, o trabalho com essa linguagem. Como o Lenk apregoa, nós não ensinamos nossos alunos a trabalhar com os recursos semióticos, seja no suporte de papel, seja no suporte da tela, né? Isso fica muito espontâneo aí, né? Digamos, no currículo informal, né? Isso está muito no Sim. currículo informal, né? Mesmo que já saibam, mesmo que digam que os multiletrados, muitos que são muito letrados, muitos não colocam criticamente diante dos significados sociais construídos ao manipular os recursos para apresentar e comunicar. Você veja, nós estávamos uma escola lá em Paripe, então os alunos tinham que juntar, escolher uns desenhos para fazer uma tirinha lá, juntar lá com as palavras e tal. Lá em Paripe, a maioria é negra, né? A maioria é negra Sim. da sala de aula, a maioria é negra. E o que aconteceu? Todos escolhiam avatares brancos, né? Então veja, isso é uma questão que tem que ser trabalhada, né? Ou a questão dos estereótipos, quando você vai representar uma avó nos dias de hoje, é menos problemático, né? E que você vai colocar uma senhora de 80 anos, sendo que hoje você tem pessoas de 30 anos avós. É. Simplesmente. Porque tiveram filho com 12 anos, e assim vai, né? Quer dizer, veja, isso é uma questão séria que tem que ser trabalhado, né? Nessa manipulação dos códigos. Quer dizer, o que eu estou produzindo de sentidos aqui? O que eu estou mantendo de sentidos, né? Quando eu penso nos sentidos construídos socialmente, né? Então, nesse sentido, o multiletramento só se completa quando a habilidade de manipular a tecnologia está acompanhada de criticidade, da consciência de que todo signo é Sim. ideologicamente marcado. Fora disso, estamos apenas contentes que nossos alunos saibam colocar uma música juntamente com uma imagem em movimento. E eu acho que não é só isso, né? Então eu preciso ir além dessa questão. Eu acho que é aí que a gente não está conseguindo, do meu ponto de vista, ir, né? E preciso tratar mais e melhor da linguagem multimediática, né? Como a linguagem multimediática que eu estou usando, quem usa muito é uma pesquisadora norte-americana, Daly.
E dizer que a linguagem multimediática representa assim, a linguagem multimediática da tela, perdão, e do impresso também, que é capaz de construir significados complexos, que transformou no vernáculo corrente. A linguagem multimediática é um vernáculo corrente. Né? E o Lenk vai dizer que as tecnologias estão nos afastando da escrita tal como a conhecemos, no nosso dia a dia, né? Para sermos autores multimediáticos. Quer dizer, nós temos uma autoria multimediática, né? Cada vez mais. Isso é inegável, né? Hoje a gente não manda um zap, alguma coisa, sem botar ali uma figurinha, né? Ou só a figurinha. Quer dizer, a gente sempre está usando mais de um código. E é preciso também considerar que no século XXI as pessoas serão consideradas ou são consideradas letradas quando dominam, saibam escrever a linguagem, ler e escrever a linguagem multimediática da tela de modo crítico, como diz a Daily, né? E por nós não temos tido a preocupação de ensinar nossos alunos a combinar proficiência comunicativa e crítica, desenho, diagramas escritos, imagens fotográficas de arquivos, vídeos, efeitos sonoros, voz e áudio, música, animação, etc. A gente pode estar criando um problema futuro aí, né? De serem os novos analfabetos, como é que é? Os novos letrados. Poxa vida. Analfabetos letrados, é isso? Funcionais. Ou funcionais. Analfabetos funcionais. Mas isso é um perigo que nós corremos, né? Esse é um perigo que nós corremos. E que cada vez cresce a circulação de textos que são lidos, compartilhados acriticamente por meio das redes sociais, alimentando preconceitos, reforçando estereótipos, e a gente não está cuidando sistematicamente, né, dessas questões. Não estamos preparando nossos alunos para isso. Então, nessa nova conformação comunicacional, eu acho que aí eu vou conseguir entrar no que eu quero, mais ainda. Você tem uma presença muito forte da imagem. Ela sempre, quando se fala em multimodalidade, se fala em multimediático, a imagem está sempre presente, né? Praticamente todos os textos, principalmente em interação com a palavra. E nisso reside um problema que nem mesmo conseguimos ensinar a leitura crítica da imagem, né? A gente nunca ensinou. A imagem, ela não se constitui como um texto didatizável, escolarizado como tal. Ela sempre entrou muito como motivação para, né? Para escrever redação, motivação para isso. Mas ela como texto, né? Você não tem assim, por exemplo, verificar as cores, espacialidade, né? Você não tem esse estudo sistematizado no dia a dia do nosso aluno, né? Então, a gente mesmo nem sabe explicar, aprendeu isso e a gente já tem que estar lidando com a linguagem, né, multimediática, que aí já é saber como funciona a imagem, saber como funciona o modo verbal, saber o oral, saber do auditivo, né? Tudo que está compondo ali. Os GIFs, as animações, enfim, tudo isso. Tudo isso aí. Nossa indagação, nesse contexto, nossa indagação maior, somada à nossa inquietação já dita no início da fala, é a de como ensinar e aprender a ler criticamente, sobretudo ser autor crítico, ao utilizar a linguagem multimediática. O vernáculo dos dias de hoje. Para mim, uma abordagem sociossemiótica é uma resposta teórico-metodológica. Sobretudo quando temos que vencer alguns obstáculos que remontam à história da educação em nosso país, né? Como ter previsto como ainda até hoje não tem previsto no programa, no plano de aula, no trabalho com gêneros multimediáticos, e nossa pesquisa tem mostrado isso, em que metodologias específicas sejam desenvolvidas para facilitar, solidificar o tratamento interpretativo da produção, do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, assim, tomando de empréstimo a ideia de Lenk, é necessária a compreensão e o domínio de como cada modo semiótico funciona isoladamente e no processo de significação e de como os modos funcionam em combinação. Quer dizer, o que eu estou dizendo? Que os professores, os alunos, precisam entender isso, né? Dominar isso, como nós tentamos dominar a escrita, né? Dominar essas outras codificações. Mas isso tem sido esbarrado em várias barreiras. Por exemplo,
uma concepção da escola, por exemplo, que, embora faça parte da sociedade, dela se afasta quando se trata de trazer para dentro dela novos modos de comunicação, né? Então, assim, o smartphone, o, e os gêneros multimediais que eles manipulam nas redes sociais, tudo fica fora, sempre no currículo informal. Você vai vê-los lá no corredor, no banheiro, ou escondido na própria sala de aula, enquanto a professora está lá ainda com o Sim. giz e a lousa, né? E os jovens lá discutindo outras coisas, conversando com pessoas não sei da onde, né? É E até aí vai. paradoxal, né? É até paradoxal, né? Então, nesse sentido, uma outra questão que eu acho que também é importante, que é uma outra barreira, é a crença, né, do professor que nós temos. A gente identificou isso muito forte na pesquisa que nós viemos realizando desde 2014. Que o professor ele não acredita que a linguagem multimediática ela seja um objeto de ensino-aprendizagem. Ela acredita, em sua maioria, que o objeto é a escrita ela mesma. Quer dizer, o aluno, para se dar bem na sociedade, ela tem que dominar a escrita, Uhum. ler e escrever. Eu acho que isso é meio caminho andado, eu acho que não é só isso, né? Como eu disse acima, né? E fora, né, nós temos também a barreira infraestrutural, as escolas não têm equipamentos, né? Não têm condições para que os professores usem computadores, smartphones, tablets, né? Muitas escolas. E quando tem, esbarra com outro problema, que é não saberem usar, né? Ou a escola não tem ninguém para manter funcionando aqueles aparelhos. Então, são problemas que estão aí. Mas de todos esses problemas, o que mais assim eu, eu quero tratar, eu falo, é da crença do professor, né? Porque aí eu entro, né, que a gente precisa mudar essa crença. E como é que se muda essa crença? É aquilo que eu falo quando eu trato com Guimarães, que fala de como são construídas as crenças e as concepções das pessoas, né? Ele diz que são três processos, né? Uhum. Um é que ele chama de enculturação, que ele vai falar de aprendizado não orientado pelo meio, né? Participação e imitação individual, né? Muitos de nós aprendemos assim da aula, né? A outra é uma aprendizagem mais intencional e orientado, que aí é a educação mesmo, né? Em casa, fora de casa, né? Ou pelas normas que o governo dá, as orientações governamentais, e pelo processo de ensino mesmo, que é a instrução, né? Que é quando você ensina mesmo. Então, eu acredito que a crença ela se muda quando você tem um currículo que forme a pessoa, que ela saiba para que ela vai usar o smartphone, como é que ela vai interagir essas linguagens, como ela vai atingir o seu público-alvo, né? Isso daí é fundamental. A gente só sabe fazendo, aprendendo a fazer, né? E na UFBA mesmo, você tem uma ou duas optativas na educação, na Faculdade de Educação sobre educação e tecnologia, né? Uhum. Então, nosso currículo ele é muito fechado, centrada na língua, na Lang mesmo, Sim, né? na estrutura. E na estrutura. Então, nós temos, não temos proporcionado a mudança de crença do professor, né? Informação inicial, nem informação continuada. Os currículos das licenciaturas não têm possibilitado essa formação. Também o professor dessas licenciaturas, estruturalmente, também não tem servido de modelo aos alunos, né? Nós não temos, a gente também usa o GIS, a lousa, né? E algum equipamento, né? Muitos professores mal sabem utilizar as tecnologias analógicas, né? Uma televisão, mal sabem isso, né? Imagine as tecnologias digitais, né? Um PowerPoint bem usado, nossa senhora, né? Que fantástico, né? Mas Sim. não, se usa para escrever ali e passar os slides, né? Não faz a interação com a TV, com vídeos e assim por diante, né? Então, nesse cenário, Jaqueline, que viemos propor um caminho que já está sendo trilhado na academia por alguns colegas, né? Na Austrália já tem algumas coisas, na China, algumas coisas na África, né?
A gente defende que o professor, a professora, para mudar sua crença, precisa estar em contato com um cabedal teórico e prático, norteado por uma pedagogia que o instrumentalize a lidar com a linguagem multimediática, perdão, a fim de saber ler e produzir gêneros discursivos multimediáticos e os posicione, né, o professor, a professora, criticamente diante da diversidade cultural e tecnológica, né? Uhum. Temos visto que muitos estudos buscam esse intento de que falo aqui, mas tenho visto que no letramento multimediático a compreensão das relações que se estabelecem entre os modos precisa estar mais bem claras e solidificadas de modo mais consciente. Aí eu acho que é aí que a semiótica social ela entra. Né? Você tem a semiótica discursiva, a persiana, mas eu acho que a nossa aqui ela, Uhum. ela vai mais para isso. A semiótica, de um lado, para dar conta do que eu estou dizendo, compreender como as pessoas usam os recursos sígnicos e como ocorre a significação no meio social, e de outro, como ela seria um instrumento metodológico de ação no ensino e na aprendizagem de gênero, parte do pressuposto de que o processo de representação das experiências vividas, né, quando eu represento, e o processo de comunicação dessa representação, as linguagens são usadas a partir de funções sociossemióticas. É aí que eu entro um pouco mais nessa compreensão semiótica. Né? Ao representar nossas experiências, as linguagens se apresentam funcionalmente. Aí uma visão hallidiana, do Halliday, né? Sim. Que vem da linguística funcional. Não. Para o sujeito que representa e comunica. Né? Há três categorias semióticas que organizam a representação e a comunicação. Usa a terminologia que o Lenk usa, que para mim é a mais adequada aos meus propósitos. Né? Então, assim, as linguagens têm a função de apresentação do mundo, que a gente chama de função presentacional. Então, aqui fica sugerido que usamos o sistema semiótico para apresentar, representar as coisas reais ou imaginadas do mundo. Né? Então, assim, os participantes, os processos, as circunstâncias, né, são percebidos no mundo externo. Né? E que o sistema nos permite fazer essa apresentação a partir de seus recursos. Né? Então, por exemplo, o recurso da língua, que é o mais utilizado, o mais estudado, você tem, né, semanticamente, os substantivos, os verbos, né, essas coisas todas. Eu vou só dar um exemplo aqui, só para não ficar uma coisa tão... Vou pegar um enunciado que eu peguei do jornal, um artigo que eu estava escrevendo para um livro. Então, assim, a patroa ajudou criança que caiu de prédio a entrar no elevador. Esse é um fato conhecido, né? Nesse enunciado, nós temos aqui uma enunciação, né, a enunciação enunciada, digamos assim, que você logo vê quem são os participantes representados, patroa e criança. Criança. Né? Os substantivos, né? E você tem os processos. Quais são os processos? Ajudou, entrar, cair. Né? São os processos que colocam em cena a patroa e a criança. Né? E você tem as circunstâncias. Né? Então é assim que se faz a representação, né, da língua. Na fotografia, você também tem isso. Né? Por exemplo, as pessoas que aparecem, em que você percebe você as percebe real, ou seja, uma fotografia, ou irreal, imaginária, por exemplo, o desenho de um esqueleto para ensinar sobre os ossos. Né? Então você tem aí graus, né, de representação dessa realidade por outras semióticas. Né? Os sons também poderiam representar isso também, né? Mas aí precisaríamos ter mais estudos ainda, tá bom? Bom, esse conteúdo que eu acabei de falar, que está apresentado nesse enunciado, ele vai ser direcionado para alguém. Então eu tenho uma representação e eu quero comunicar essa representação, né, quero apresentar esse conteúdo para alguém, esse conteúdo que eu quero, né? Ou seja, aí você entra, a língua me permite, a linguagem me permite o que nós chamamos de orientação do conteúdo, né? E que são utilizados os recursos de interação. O que é essa interação? O que me faz comunicar com o outro, agir sobre o outro? Será uma troca de proposição, ou seja, troca de informações,
ou troca de propostas, bens e serviços, né? Então, o que nós estamos ali, como é do jornal, é troca de informação. E esse sistema de avaliação, quando eu estou na interação, aí vem o quê? Você entra numa rede de avaliação. Então, assim, é aqui que eu escolho como dizer. Eu poderia dizer patroa, mas eu poderia dizer senhora, mulher do prefeito, Sim, poderia escolher. Mas aí temos o que? As nossas intencionalidades. Ou dizer criança negra, moleque, ou sim. filho da empregada negra. Então, quer dizer, você tem aí um paradigma, digamos assim, para selecionar. Dos Então, quer dizer, referentes, né? Para a linguística de texto seria a seleção dos referentes aí, que a diríamos. seleção dos referentes, e essa seleção do referente tem o quê? Tem um contexto, né, que está Sim. guiando, né, que é justamente isso aí. O que eu quero dizer? Aí você também diz aquele enunciado com determinada ênfase, né, com certa emoção ou não, né, com juízo de valor ou não, né, porque você pode querer passar imparcialidade, né, passar certeza, dúvida, instituir convicção de uma verdade ou falsidade, né. Então tudo isso nós estudamos o quê? Na função orientacional. Então a linguagem, a semiótica nos permitem, né, quando eu vou representar para o outro, comunicar para o outro, então tem todas essas variáveis comunicacionais. E por último, nós temos que a linguística textual conhece bem, que é a categoria que a gente chama organizacional, que é justamente a categoria que perpassa todas as outras duas, porque é Uhum. nela que está o pressuposto de como as informações foram organizadas, como deu coesão e coerência. Sim. E aqui vemos como o produtor, o usuário, faz as combinatórias para evidenciar, que a gente chama de dar saliência, umas informações novas, tema e rema, né? O dado e o novo, né? É aí que você organiza isso. E aqui que a linguística textual nos ajuda muito, né? Porque ela traz todo o cabedal aqui para a gente, né? Saber que sistema vai comunicar determinada informação. E, aliás, é aqui que a linguística textual, quando ela trabalha aí, como vocês estão trabalhando da conta da multimodalidade na visão linguística textual, é aqui que a gente quer saber como é que está dando. É aí que a gente vai lá à Uhum. busca de vocês. Saber que o sistema vai comunicar determinada informação, ou seja, eu vou informar tal coisa pelo visual. Né? Então, por exemplo, eu posso pegar uma cena, o menino entrando no elevador e a mulher apertando o botão. Isso dá uma nova Uhum. configuração para o enunciado, né? Então, pensando em tudo isso, né? Qual vai determinar isso, qual vai dar mais força, Sim. é que eu vou organizando, dando coesão e coerência, né? Ô, Bom, Júlio, a gente então, só tem 1 minuto aqui, 1 minuto e meio, aí a de uma hora, gente. uau, Aí passa rápido. Então, talvez é, seja melhor a gente terminar e iniciar novamente a live, tá? Iniciar, ou a nossa, gente. faltava só um pouquinho, mas Não, mas a gente. tá bom, Porque eu acho que em 1 minuto talvez você não consiga concluir. não Talvez seja consigo, melhor né? a gente retomar e tem a parte das perguntas aqui que o pessoal vai fazer também para você. Tá legal. Viu? Tá bom, Vamos que então. A vamos. gente encerra, aí volta de novo, tá bom? Um Pronto, minutinho, tá bom. tá joia. Oi, gente. Aqui de novo. Segunda parte aí da live com o professor Júlio. Daqui a pouco ele vai entrar. Oi, pessoal. O papo tava bom, né? A gente aqui só tem 1 hora de live, então vamos para a parte 2 com o professor Júlio. Daqui a pouco ele tá aí de novo. Assim que ele encerrar, vocês podem começar já a fazer algumas perguntas. Eu anotei já algumas observações aqui, mas essa segunda parte, em geral, é direcionada às perguntas mesmo. Vamos aguardar o Júlio. Júlio, cadê você?
pessoal aí está entrando, está todo mundo voltando. Ana, Silvia, Drica, tem aí Vanessa, Raquel. Vamos lá. Ramires está aí também. Júlio, cadê você, Júlio? Vamos esperar ele voltar. Manu voltou. Olha o Júlio aí de novo. Deixa eu só... Pronto, peraí que eu vou já aceitar aqui o Júlio. Daqui a pouco ele já vai voltar aí. Que bom, pessoal, tá todo mundo voltando, né? Significa que estava gostando do papo. Oi, Júlio. Tá me ouvindo bem? Tá, a conexão tá travando de novo. Será que se botar no 4G de novo? Travou aqui para mim. Oi, oi, tá vendo? Tá me ouvindo? Oi, Júlio. Você tá no Oi. 4G? Tô Continua no no 4G. 4G? Isso. Ah, então ótimo. Desculpe ter te interrompido, é porque esse Instagram cai. Não, você me avisou. Eu perdi o tempo. Normal, Achei mas que... daí eu queria que você já estava bem no fechamento, estava tão interessante. E Tava aí fechando. começou a dar aquele cronômetro 12 minutos antes, aí começa a. Então, eu peço que você feche, né? E depois a gente começa a interagir com o pessoal que vai perguntar, fazer algumas observações. Ótimo. Viu? Perfeito. Então, Jaqueline, é assim, ó, né? Então, para a semiótica, o modo é considerado um recurso semiótico. Quer dizer, o que eu estou dizendo? Só retomando lá, né? Aqui, só um minuto, deixa eu posicionar lá. Bom, então, para nós, então assim, quando é que um modo pode ser considerado semiótico, né? Capaz de representar e comunicar? É se ele pode compreender essas três funções que eu acabei de dizer, né? Ou seja, ele é capaz de apresentar as experiências vividas, ele é capaz de orientar as experiências, de orientar e de organizar os conteúdos, né? Então, isso para nós é fundamental. Sendo isso, a gente diz que esse é o modo semiótico, né? Tem um recurso semiótico. Bom, eu estou aqui tentando me arrumar. Bom, para uma abordagem de como a linguagem multimediática, acho que essa é uma questão que eu preciso falar, que eu ia deixar. Para além dessa capacidade transitiva que eu estava falando lá, os participantes, os verbos, né, a questão. Você tem também as relações lógico-semânticas para representar as coisas do mundo, né? E aqui eu estou usando Answer, que é um australiano, né, que tem estudado muito isso, né? Então, para Answer, quando você tem as semióticas, elas podem funcionar de duas maneiras. Elas podem se relacionar de duas maneiras amplas: expansão e projeção, né? Entendendo a expansão, quando, por exemplo, uma imagem em relação ao que está nas palavras, ela amplia, ela expande as informações uma da outra, né? Então essa expansão ela pode ser simultânea, ou seja, aquilo que diz em uma diz na outra, né? Pode ser de complementariedade, hoje uma diz uma coisa, né? E a outra vem e traz uma outra informação que uma semiótica não apresentava. Então, e de aprimoramento também, né? A gente também tem
uma relação semântica de aprimoramento. Em que sentido? Você tem a semiótica e você percebe que uma delas está detalhando as coisas, está dizendo a circunstância, quando foi, onde foi, né? Essas coisas todas. Então, conseguiu-se pensar essas relações lógico-semânticas na questão da função de apresentar, de representar o mundo. Agora, na questão orientacional, a gente também, né, a gente trabalha com o sistema de modalização. A modalização é mais na língua, né, que você consegue modalizar, né? E o sistema de avaliatividade das semióticas em articulação significante. Então, verificamos determinadas imagens, sons também, orientam a interpretação dos enunciados linguísticos, introduzindo humor, sentimento, reação, né? Então, quando você pode também estar orientando, avaliando. Por exemplo, eu sempre brinco na sala de aula, né? Aí a aula começou e aí embaixo tem um bonequinho com cara feia, né? Então, assim, você reinterpreta a aula começou, né? Você não lê como uma coisa alegre, né? Boa. Isso é boa, né? Muito pelo contrário. Né? Então, assim, então você, na orientação, você vai também descrever essas coisas, os humores, os sentimentos, reações emocionais. A imagem permite muito isso. Os emoticons, eles fazem muito isso, né, Júlio? Os emoticons fazem... Muito, exatamente. Eles fazem... Exatamente, e eles conotam a mensagem escrita, né? Eles dão uma outra interpretação ali, você reinterpreta, né? Por exemplo, eu fiz com aquele enunciado que eu falei, porque ali tá, patroa ajuda a criança a entrar no elevador. Uma pessoa desavisada ela vai pensar que foi uma ajuda, né? Sim. Que caiu e tal. Mas aí quando você coloca as cenas dela apertando o botão, ficando irritada, saindo, esse enunciado, essa ajuda, ela se transforma em outra coisa. Ela assume um outro significado. Uma outra conotação. Né? Uma outra conotação. Isso pela simples junção, né, de semióticas aí, dos modos. Né? Bom, e na parte organizacional, onde se trabalha as relações coesivas, que se dá entre modos semióticos e relações, a gente já tem alguns modos de olhar isso. Né? Por exemplo, a questão do dado novo, o Kreze, o Valinho já colocou que à esquerda você sempre tem o conhecido, à direita, a direita o que é a informação nova, né? Embaixo você tem o real e em cima é o ideal, embaixo é o real. Mas isso, numa linguagem multimediática, pode ser muito diferente, depende das relações. Então ainda tem muita coisa para estudar aí ainda, né? Então a questão da espacialidade, relevância, enquadramento é importantíssimo. Se a palavra está perto da imagem, se ela está longe. Então quando você construiu um meme, olha que interessante você trabalhar com todas essas questões, com consciência, né? Contextualizando para o menino, construindo a intencionalidade com ele, aí ele organizando essas semióticas para construir significados, né? Então é muito interessante. Então, bom, eu não vou me estender mais aqui porque eu já estendi, né? Acredito que trazer muita informação também numa live não, né, por mais de uma hora. Não, mas tá ótimo. O pessoal tá gostando muito. Que bom. Que bom, pessoal. Valeu, hein? Então. Aí só finalizando aqui, ó, só para dar uma fechada aqui, eu vou dizer assim, ó, que acho que é só para não ficar disperso, que eu falei muita coisa, então podemos dizer que abordar o gênero multimediático é tratar de saber como representa os conteúdos vivenciais e como são comunicados. Para tanto utilizamos as categorias semióticas, apresentacional, orientacional e organizacional, que para mim é que dá muito bem para organizar eixos de análise de texto, né, de discurso, né? Para saber por que aquilo diz o que diz e de que forma diz e por que não outra forma, né? E pensando no ensino, na aprendizagem da linguagem multimediática, é preciso caminhar na perspectiva dos multiletramentos, pedagogia dos multiletramentos, que entende ser a sociedade plural e que a comunicação se dá pela multiplicidade de linguagens, né? O ensino deve pressupor uma metalinguagem, que é isso que eu acho que é importante, que eu acho que a semiótica poderia oferecer uma metalinguagem para ensinar a linguagem multimediática, que possibilite ao professor ter um instrumental por meio do qual leve seu aluno a perceber a construção multimodal dos textos contemporâneos. É isso aí.
Então, muito Desculpe obrigada, me alugar, Júlio, pessoal. pela sua fala, né? Acho que tão relevante aqui na nossa live. Bom, Acho que várias coisas que você comentou aí já, assim, já me fizeram pensar também em questões que a gente vinha abordando aqui anteriormente, né? E também sob o ângulo da semiótica, né? Que a gente ainda não sim, tinha falado aqui, mais especificamente, né? A gente tinha pincelado, mas agora sim, né? Você já fez uma fala, a sua explanação sobre o papel dessa semiótica social aí foi, né, excelente, foi muito clara. E obrigado. o que eu acho assim que foi uma grande contribuição, né, que você trouxe na fala foi essa questão da pedagogia dos multiletramentos ser sempre precisar ser sempre associada ao letramento crítico, né? Porque se não atingir essa criticidade, você vai cair naquele velho ponto de você usar a É, tecnologia, mas sem realmente saber como representar nesses vários é, modos, esses vários signos, enfim. E, de fato, o que a gente mais vê nas escolas, pelo menos relatos dos alunos que estão em estágio já, que já começam, sim, né, já a observar, e de professores da educação básica, é isso, que muitos alunos usam celular, usam as redes sociais, mas na hora do, digamos assim, do vamos ver, do trabalho com leitura, interpretação de texto, o que é que valeria apenas? É só a tecnologia? Ou como você falou, vale mais a gente destacar uma criticidade aí, como você vai articular esses, né, esses vários modos, né, já que a gente está lidando sim. com textos multimediáticos ou alguns chamam multimodais, né? Então, Modais, assim, é muito interessante. E sobre esses gêneros multimediáticos, uma coisa que eu observei na leitura do seu artigo é que tem um momento que você fala que eles vão entrando no espaço escolar, na sala de aula, aos poucos. E às vezes o professor ele tem uma resistência, mas assim, quando vê o aluno já está já está usando. lá. Já está Eu, usando, então não adianta ter essa resistência. O que realmente vai ser inteligente e funcionar é você pegar esse gênero novo que está entrando ali, ou relativamente novo, né, e abordar dessa maneira, como você falou, a partir de uma leitura mais crítica, mesmo que não seja do ponto de vista da semiótica social, se for do ponto de sim, vista da linguística de texto, aí seria mais uma visão de concepção de texto alargada, né? O sim, alargamento da noção de sim, texto, como Heine extremamente propõe importante. na visão bakhtiniana, né? Então, se você for um professor que realmente está se preocupando com essa leitura e interpretação mais crítica, você vai atentar para tudo isso, né? E aí eu pensei em Exatamente. alguns gêneros que, assim, hoje em dia eles são já clássicos, que estão invadindo clássicos, assim, porque já tem algum tempo aí de gêneros né, das novas mídias, mas assim, como o próprio gênero chat, fórum de discussão, que os alunos já usavam. Hoje em dia o gênero, no caso, meme, né, que Meme, já pode ser trabalhado. Então, quando você vai olhar imagem, né, com o texto verbal e os outros também signos que estão ali, as outras semióticas, né, você vai atuar, mas não só em função da tecnologia, né, eu diria assim, em prol da tecnologia, né, mas você vai é, atuar em função de uma leitura mais crítica. Eu concordo plenamente com você que se a gente, de fato, não tem uma orientação pedagógica, se a gente não tiver uma orientação pedagógica para isso, a gente não, meio que não sai do lugar. Parece que sempre a gente vai ficar em isso, defasagem em leitura e interpretação de texto, né? E a gente critica muito, né? Às vezes, quando o aluno chega na universidade, a gente só faz, poxa, ele não sabe ler e interpretar um texto, né, que a gente passa para ele no primeiro semestre sim, da universidade. Então, olhe todo o percurso, né, escolar que ele teve, se houve algum estímulo, né? E aí eu fico aqui também pensando nos documentos oficiais, Júlio, porque me fazem cada vez mais ter a certeza de que tudo é muito bonito na teoria e na é, prática. é, Você acho que já teve na coordenação de PIBID, se eu não me engano, né? Acho que do programa. divide, Então assim, os prof. documentos Letras, oficiais, como, né, os parâmetros curriculares, né, nacionais, a BNCC, Base Nacional, né, Curricular Comum. Então, na verdade, você tem muita coisa. Eu não considero que a BNCC, por exemplo, que foi o último documento assim que eu olhei, né, de modo mais próximo, uhum. que ela esteja desatualizada. Pelo contrário, você lê, Não, você acha uma coisa linda, fantástico, fantástica. atualíssimo, né?
Mas aí, quando você vai para a prática, né, o que está faltando? Né? Então, sua reflexão é extremamente relevante nesse sentido. A gente pensar o que está faltando, então, para a gente sair dessa teoria e, de fato, né, chegar a aplicar. Aí tem algumas... Vocês podem ir perguntando aí, viu, gente? Mas eu já anotei aqui na primeira parte da live alguns comentários e perguntas, né? O Eduardo, por exemplo, perguntou se esses aspectos, né, de multiletramentos, que você está defendendo, a pedagogia dos multiletramentos, se esses aspectos dentro da linguística aplicada, se eles devem ser enfatizados desde cedo na grade curricular padrão. Ele está perguntando se é uma preocupação para a gente ter desde as séries iniciais. O que é que você acha, Júlio, disso? Eu acho que sim. Só que nós temos um problema, sobretudo nos tempos de hoje, né, Jaqueline? Qual é o nome dele? Acabei esquecendo. Eduardo, foi o Eduardo que perguntou. Sabe, Eduardo, sobretudo nesses tempos em que o discurso homogeneizante está voltando, né? Porque quando eu falo de pedagogia dos multiletramentos, a gente está pensando em diversidade social, diversidade linguística, multiplicidade de linguagens, né? Então, você está pensando numa sala de aula em que a compreensão do professor é de que as pessoas são diferentes, não são iguais, né? A aprendizagem de cada um é diferente, né? Então, assim, e isso sendo construído desde a mais tenra idade, isso cria, do meu ponto de vista, né, do que eu acredito, isso cria cidadãos mais compreensivos, né, altruístas, pessoas que respeitam o outro, né, e tenham empatia, porque sabem lidar com a diversidade, né. Então, o que a gente percebe, também a gente tem um ensino que as pessoas percebem que o que acontece com a escola, né, Eduardo? A criança entra na sala de aula pequenininha desenhando. Ela desenha, e aos poucos vão tirando isso dela. Vai desenhando. Então, assim, ao invés da gente incorporando junto com a criatividade ali, aquela habilidade que ela está tendo de se comunicar pelo modo visual, por desenhos, o que a gente vai fazendo é substituindo, fazendo com que aquilo fique irrelevante, né? Que aquele modo de comunicar, que ele estava ali se comunicando, fique irrelevante, então a gente tira. Então a perspectiva, do meu ponto de vista, deveria ser justamente o contrário, né? E isso, o Cres, o Valinho já mostra isso também, que é justamente o quê? Mostrar essa multiplicidade, saber lidar com isso. Agora, para saber isso, aí tem que ter a formação do professor. Né? Porque você tem professor que sabe, mas isso, a gente não quer isso, a gente quer um sistema né, que forme professor que saibam lidar com essas questões em sala de aula, né? Que saibam lidar com, quando vai levar um vídeo, que o vídeo não seja só motivacional, só para ser o que vai discutir tal tema, não, que a gente entenda. Às vezes até só para preencher o tempo da sala de aula, né? Passa um vídeo. Quando é para o tema, ainda bem, né? O problema é quando eu lembro, há muitos anos, quando eu dava aula há muitos anos não, viu, pessoal? Brinquei. Há pouco tempo, quando eu dava aula no ensino fundamental, num colégio lá em São Paulo, foi muito interessante que uma vez, que uma recuperação, o aluno saiu, eu estava entrando, o aluno saindo bravo da escola, gritando assim: ah, eu não aguento mais vir para cá, todo dia Rei Leão, Rei Leão. Veja, então você veja que o vídeo não é utilizado. Por que tem aquela sombra? Por que tem aquela sombra ali? Por que a cor vermelha é mais forte junto quando ele está com determinada pessoa e a cor branca aparece quando ele está em outro espaço? Né? Essas coisas a gente não aprende. É importante? É importante. Lógico que é importante, né? Porque nós somos leitores de signos. E nós também somos produtores de signos, né? Então, isso é extremamente importante. Então, Eduardo, sim, desde a tenridade, essas questões tinham que estar sendo trabalhadas pelo currículo, né? Tinham que estar ali projetadas no currículo. Não só na BNCC, que avança muito nisso, mas isso tem que virar realidade curricular. Né? Isso tem que ir para o plano do professor, para o programa, na reunião, automaticamente, entendeu? Então, mas essas coisas, infelizmente, não vão ainda. Não está ainda na crença do professor.
Verdade. A Silvia, do IPJ, né, ela está comentando, é um comentário, depois, né, segue uma Oi, pergunta aí, Silvia. que os alunos, ela já se formou, está iniciando a carreira agora, né, na educação Ah, básica, e parabéns, aí, professora colega. e ela diz que tem notado que os alunos apresentam, né, grande dificuldade em articular os diferentes modos de representação, né, semiótica. E que, de fato, isso aí causa um empecilho mesmo nessas aulas É. de leitura e interpretação. E olhe que a Silvia, ela foi uma aluna que fez TCC no tema da multimodalidade. Ah, não foi Em- uma que eu fui. foi, Não, você não foi, foi foi, foi, ela. Ah, pois, parabéns, hein? pois é, tá Ah, vendo? Aí, ah, que Silvia. legal. Eu Então, lembrei, Silvia. então ela está dizendo, né? Ela está comentando dessa dificuldade e um questionamento aí que se você acha que essa mudança, então, como conclusão, deve partir sempre então, do currículo, né? É, Principalmente do é, currículo de letras. O que é que você acha? é isso mesmo, não tem outra forma. Porque a gente fez também uma pesquisa ali em algumas escolas periféricas aqui de Salvador, e era interessante isso. A imagem, ela nunca era constituinte do texto. Então, assim, a pessoa, a gente fazia as determinadas perguntas, né, para ver os protocolos de leitura, aí para onde ela ia? Para a palavra, ela ia para a parte verbal do texto. A imagética, ela era tida como irrelevante. Ela não se constituía. E aí, muitas vezes ali estavam informações importantíssimas, Uhum. né? Mas que eram relegadas. Por quê? Porque a gente está muito. Nós fomos formados para ler o texto escrito, né? Sim, o verbal, né? A gente Então, fica o tempo todo verbal. no verbal. E é interessante que, pensando, por exemplo, no negrito, no itálico, nos parágrafos, na espacialidade do papel, que Sim. também se constitui como uma semiótica, né? Também a gente não percebe, muitos não percebem isso. Às vezes o negrito passa batido, que é onde se dá a saliência, né? Onde você Sim. dá a saliência, ou os recuos, aquilo não é percebido como constituinte de sentido, né? Porque a gente não aprende, né? A gente aprende, e quando aprende é muito automático, né? Então, Verdade. assim, isso é ruim para a leitura também. É interessante, né? Eu acho que realmente o currículo ele deve enfatizar mais dessas questões e acho que as Também. novas reformas devem apontar para isso, porque essa pandemia mostrou para a gente essa real necessidade de articular, né? A tecnologia, né? Exatamente. E ensino, né? Você vai ter essa articulação, mas que a gente não perca, digamos assim, esse rumo, né? Do barco aí, como você falou, não perca esse sentido final que vai ser de levar a um posicionamento crítico desse leitor, né, de Isso é fundamental, isso é que ele fundamental. consiga fazer, porque é o que acontece, ao mesmo tempo que você tem essa dificuldade em articular os diversos modos de representação, você tem um avalanche de informação ali para aquele aluno, né? Você tem um tsunami de informação, seja no WhatsApp, quando ele abre o Face, já tem um monte de informação diferente. Então, o que que a Santaella fala, né? Ela fala até no prefácio do livro Como Sair das Bolhas, o livro da Poliana Ferrari, que a Santaella faz o prefácio. Eu até li É. recentemente, né? Ela fala do clímax e anticlímax da informação, né? Da era digital. Então, você tem no início uma grande, digamos, positividade em relação a isso, ou seja, a esperança de que a internet, né, a grande esperança inicial era de que a internet de fato traria, né, uma velocidade que seria benéfica, né, uma velocidade de informação que só traria Sim, benefício. Isso lá na década de 90, isso está muito claro lá na minha graduação, quando eu ouvia falar, né, desses novos meios digitais, o e-mail, os fóruns, era sempre com muito entusiasmo que todo mundo falava. Inclusive o próprio Marcuski, da linguística textual, falava com muito entusiasmo ainda disso, né? sim. Ele chamava de uma revolução não só linguística, mas também cultural, né?
E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, já temos aí 2 décadas, né? Estamos em 2020. O que acontece? Passamos para o anticlímax, que seria justamente o não saber fazer com esse tsunami de informação, né? E aí você tem o que você abordou muito claramente aí na primeira parte da live, essa falta de criticidade, de você não saber articular esses diversos signos, as diversas semióticas, como você perceber, o aluno em geral perceber que aquilo faz parte de um todo significativo, né? Então, eu acho que aí vem como consequência ao que a Santella fala, né? Justamente a pós-verdade ou a era das fake news. Então, Júlio, assim, eu acho que se a reforma curricular, as próximas, na verdade, reformas, não atentarem para isso, a gente vai estar perdendo assim, o tempo, né? E não vai estar aprendendo com um período tão difícil que a gente está passando, que é um período pandêmico. O que é que você acha? Eu acho que a sua fala está assim, estou assim de pleno acordo. É isso mesmo que você pontua. E tanto na questão do anticlímax, que é, né? Que fazemos aí, né, não é tão bom assim, estão aí as fake news. E uma outra coisa, né, Jaqueline, que a gente percebe, né, quanto outros países, a questão é, quando começar o ensino à distância ali, né, pelo sistema, aqui a gente vai ter que pensar um período total de aprender a lidar com isso, a gente vai aprender com isso, né? Vamos ter que enfrentar, como muitos estão enfrentando, as crenças, né? Essa crença de que aula é só presencial. Então tem muita gente entrando em parafuso, né? Porque, né? Então, olha só, o que você falou, precisamos entender, olha, já que nessas 2 décadas, até hoje, nenhum governo implantou de fato o ensino à distância. Não nos preparamos para lidar pedagogicamente com as tecnologias digitais, né? Didaticamente, né? A gente não teve isso. Isso é muito esparso. Então é no livro da Roxane, é no livro da não sei quem. Da Menezes. Aí eu vou lá para o mestrado, faço essa pesquisa, mas eu vou para a sala de aula, eu pego o giz, né? Eu pego o livro, eu faço a prova, não sei o quê. Não uso as funcionalidades do PowerPoint, não uso as funcionalidades do Google Doc, do Google Formulário. Eu não uso as lives, eu não uso. E quando usa, por exemplo, usa de uma maneira não interativa, né? Quer dizer, tem uma série de coisas, né, que a gente deixou de fazer e que agora, é o que você falou, né? Tá aí na nossa cara, né? Forçosamente. Forçosamente. Então, assim, eu acho que é uma maneira, é um momento da gente demover nossas crenças. O letramento multimediático ele é importante. O letramento digital, os letramentos digitais são extremamente importantes. Né? Então a gente tem que lidar com isso. E aquilo que você tão bem ressalta, que é a questão da criticidade, né? Quando eu manipulo códigos, eu manipulo conteúdos que são ideologicamente marcados. Então, assim, por que eu escolhi esta imagem e não esta outra imagem? Por que eu escolhi esta palavra e não a outra, né? Quer dizer, eu tenho que me ver nessa comunidade que eu estou inserido, eu tenho que ver os estereótipos que me perpassam, os meus preconceitos, essa cama de coisa, né? É verdade. E pensar nesse ideologicamente marcado, né? Se a gente for olhar para esses gêneros multimediáticos, a gente vê isso o tempo todo aí, no dia a dia. Se for olhar os memes, né, as notícias que estão aí correndo pelo Face, que já tem imagem, que não são meras imagens como complemento, elas são o texto em si também. Né? Eu estava lembrando aqui de 2 exemplos, quando você estava falando aí do ideologicamente marcado, do caso do desembargador de Santos, né? E aí dos memes que apareceram, aí teve um dos memes que era assim, quem é o analfabeto? Aí, analfabeto. Aí a interrogação, aí coloca a imagem do desembargador, a foto dele rasgando, né, a multa na cara do policial. Olha que interessante.
Então, é um meme super interessante. O que é que você precisa para interpretar esse meme, né? Quem é analfabeto? Você tem que Exatamente. saber todo, pela linguística de texto, você tem que ativar Sim, vários tipos de conhecimento, né? A Ing fala disso, né? sim. Para que você consiga Uhum. ter essa construção dos sentidos no contexto socio-interacional ali, né? Mas Exatamente. tem esse exemplo. E tem um outro exemplo que eu lembrei que foi o do nosso o do presidente, né, o Bolsonaro, apontando a imagem da cloroquina, do remédio para a imã, né? E aí coloca, né? E aí tem a foto dele, e aí a imã, no meme dizendo, né? Não, eu estou bem. Ou seja, né? Aquilo que é uma sátira, enfim, é um modo irônico de mostrar essa imagem, diz Uhum. muito mais do que simplesmente alguém apontando um remédio para um animal, para um É animal isso. e o animal dizer que está bem, que não quer, que está recusando o remédio. Então, o que que esse aluno ou um mero leitor, né, que está ali na rede social, precisa ativar em termos de multiletramentos, enfim, em termos da própria semiótica social ali, para interpretar esses dois memes, né? Exatamente. Então, você quer complementar alguma coisa assim do que eu falei, dos Não, exemplos? eu acho que você falou tudo aí. Realmente, esses memes eu acho muito interessante. Eu fiz um trabalho com essa questão do menino que foi jogado pela. Tanto com a Sim. morte do que foi espisoteado, né? Como é, não, sofreu lá o estrangulamento com o joelho. Então, e é mesmo, né? Como que esses memes são interessantes. E aí que tá, né? Agora imagine você trabalhando isso na sala de aula. Quer dizer, um meme, quer dizer, aí você sai dessa simples questão de usar uma tecnologia digital, um aplicativozinho, e você começa a pensar, trabalhar com o seu aluno, todo pega um jornal, vamos ler isso aqui, aí você propõe a ele remixar, pegar foto, elaborar um enunciado para aquilo, pensando nas relações, né? É que vai completar, não vai completar, como é que é isso? Perceber assim, que isso é construído intencionalmente. E fora isso, fazer o que você falou. Ir Uhum. lá, ler, olha, como é que está construído isso daqui, né? Qual é a função disso com aquilo, né? Então, assim, eu acho isso fundamental, porque o meme fica passando pra gente como coisa muito leve, muito de É, brincadeira, e ali mu- você tem ideologias ali, estereótipos, muito preconceitos, forte, Zé. muito forte. Ideologias de direita, de esquerda, de não sei do que, machismo, feminismo, Verdade. tudo isso daí. Então, isso é uma coisa fundamental. São os recortes ideológicos, né? E aí você não pode fugir disso, porque você vai fazer uma leitura muito mais rica se você atentar, né, para todos Exatamente. É, esses elementos. Eu acho assim que, de fato, as universidades que estão, né, com currículo de letras assim mais atualizados têm abordado muito essas questões, mas o que acabou, o professor, o licenciado, né, o que acabou de sim. sair, né, para dar aula, às vezes ele encontra essa dificuldade mesmo na sala de aula em como aplicar e diante da própria cultura que o aluno teve anteriormente. Às vezes você vai É, lá dar aula para séries finais da educação básica, ele já passou por uma cultura de só um letramento a partir do texto verbal, entendeu? Só sim. aquele O letramento da letramento. letra, né? Exatamente, o letramento da letra. E aí, como é que esse professor vai reverter isso? Tem que ter muito cuidado, tem que ter muita paciência, né? É. Então, é isso. E é interessante que isso, porque esse que teve o letramento da letra, muitas vezes, fora da escola, está lá se letrando lá no Verdade. smartphone, mas ele não consegue fazer a relação desse letramento, né? A escola é o lugar do letramento da letra. Então aqui eu só vou. Então é muito louco, né? A gente não consegue Uhum. mudar. Eu acho que para mudar, Jaqueline, eu acho que é importante, em primeiro lugar, o currículo ser mais flexível. Por exemplo, eu digo flexível assim, fazer nosso aluno ir para a comunicação, fazer disciplina, ir para o pessoal de como é que chama isso, meu Deus do céu? Que mexe com o pessoal da informática, analista de Sim, analista sistema, de sistema. né? Quer dizer, o nosso currículo ele tem que ter contato, porque assim, a gente tem muito que aprender com a tecnologia da informação, a gente tem muito que aprender com o pessoal
da tecnologia informática, né? Para construir um currículo mais amplo, que Isso. nos instrumentalize, né? Interdisciplinar de Ah, fato, né? é interdisciplinar, de fato, né? Aí seria uma formação bacana, né? Que aí a gente entra como? A gente entra, nós professores, justamente trazendo essas questões ideológicas, né? Já com a teoria da informação e tal. Aí sim formando um professor para esse mundo do século XXI. A gente não está Uhum. formando. Verdade. Está conversando sobre, mas assim, estruturalmente, sistematicamente, ainda nosso currículo realmente deixa Ainda a precisa desejar. melhorar. Júlio, acho que não tem mais perguntas aqui por Tá enquanto, certo. então já estamos já quase em 40 minutos aí da segunda parte, então eu gostaria muito de agradecer, sua fala foi muito rica, né? Os meninos estão aqui elogiando o tempo todo, Ah, dizendo que adoraram a discussão. A Silvia está mandando um oi eu aí de tô vendo. novo. E tem aqui o pessoal falando, dando um alôzinho para você aí. Salve, professor Eu Júlio vi aqui Neves. O pessoal do Yorubanto. Que Que bom vocês legal. virem. Eu vi a Então, Antônia, o Elma. Muito obrigado aí, a Juliana. isso aí. Coração para vocês. Eu Ó, queria multimodal. multimodal, tá vendo? Eu queria só avisar que eu vou deixar gravado, então, essa live. A Tá. parte um já tá lá no perfil, e agora vai para o GTV a parte 2. Então, assim, meu imenso agradecimento. Espero que a gente Eu possa que te agradeço. se encontrar novamente, seja em bancas, em eventos ou em lives com outro tema. Então, muito agradável sempre estar com você, A gente Júlio. tem que conversar mais, que eu acho que a linguística textual tem que. A gente precisa conversar mais sobre tudo nessa questão aí da coesão desses modos semióticos. Eu acho que tem aí uma coisa boa para a gente conversar Daquela parte bastante. organizacional que você falou ali, né? Da lógica que você estava falando, né? Que tem a orientacional e tem um modo de organizacional. Organizacional, é isso. E ali eu acho que, acho não, que como Halliday, é ali que a gente trabalha essa questão ali da coesão e tal. Eu acho que aí a gente precisa conversar mais aí. Agora, eu te Sim, agradeço muito essa oportunidade. Estou vendo aqui, vendo pessoas maravilhosas aqui que tá vendo vieram todo mundo aí na comentando? nossa live. O pessoal, Achei excelente. o pessoal gostou muito. Então, Que bom, pessoal, eu fico enquanto a feliz. gente não faz uma próxima, né, com outro tema, assistam essa daí, parte um e parte 2 vai ficar gravado. E é isso, Júlio. Em nome do IPJ, né, estamos aqui, né, satisfeitos com a live de hoje e, né, esperamos revê-lo em breve. Eu que agradeço, Jaqueline, mas agradeço de coração. Foi muito bom e espero que a gente tenha mais encontros como esses, presenciais ou virtuais. É um meio E queria mandar um acadêmico, beijão para todo mundo aí que eu estou vendo, Júlio, Eurobanto, todo mundo. Henrique, um abração também, viu? Obrigado por ter vindo. tá bom? Um Tá bom. abração, Júlio. Boa noite. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.